Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer uma questão do SPSEC de 2018 muito interessante. Dá uma olhada. Ó, ela envolve, né, uma função trigonométrica, né, com uma função exponencial. Olha só, considere a função f de r em r definida por, vou colocar aqui embaixo, ó, f de x igual a raiz quadrada de 3 elevado a 4 mais 2 seno de 3x. E a função g de x, de r em r também, definida por raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x. O produto entre o valor mínimo de f e o valor máximo de g é. Olha só que questão interessante. Sempre que ele fala em valor mínimo e valor máximo e ele envolve seno e cosseno, eu tenho que lembrar que os dois têm um valor máximo e têm um valor mínimo, que é menos 1 e mais 1. Né? Até o próprio ciclo trigonométrico, né, do seno e do cosseno. O valor máximo, tanto para seno quanto cosseno, é 1. Né? Não existe um ângulo que o seno dele é 2, que é 3. Não, o máximo é 1. E o valor mínimo é menos 1. Tá? Então, o truque dessa questão é substituir isso. Substituir o menos 1 e o mais 1, tá? Com uma pegadinhazinha que eu vou mostrar para vocês também. Não é bem só isso, não. Mas olha só. O f, então, ele quer o valor mínimo de f. Então, o valor mínimo de f vai ser aquele que eu vou substituir o valor mínimo que o seno pode alcançar. Então, o esquema é esse, ó. Aqui, ó, seno de 3x. Esse 3 aqui no meio não faz diferença nenhuma, tá? Porque essa partezinha aqui, ó, que eu tô marcando de preto, isso aqui é o seno de um ângulo. O máximo que isso pode ser é 1, tá? E o mínimo é menos 1. Como ele quer o valor mínimo de f, eu vou substituir isso aqui, ó, por menos 1, que é o valor mínimo, tá? Então, como vai ficar a nossa expressão? Ó, a nossa função vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 4 mais 2 vezes menos 1, tá? Então, ó, 4 mais 2 vezes menos 1. Aqui eu não pus um valor de x para substituir, porque ele quer a palavra valor. Valor ele quer y, né? Ele quer o resultado da conta. Então, que x que eu coloquei aqui para dar menos 1? Não interessa, né? É um ângulo que o seno vai dar menos 1. Eu coloquei 270, mas como tem um 3 aqui, 90 graus, para ser 3 vezes 90, 270. Mas isso não vai influenciar na conta. Por isso que eu não vou ficar enfatizando, tá? Então, se for substituir, falou valor, ele só quer o resultado, ele só quer o y, tá? Ou o f de x. Então, ó, substituir por menos 1. Então, fazendo essa continha aqui, ó, nós vamos ter raiz quadrada de 3 elevado a 4. Aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, 4 menos 2 vai dar 2. E raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dá 3, porque dá raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 9 dá 3. Então, o valor mínimo de f tá aqui, ó. Seria 3, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui para a função g. Na função g, ele já quer o valor máximo. Então, vamos lá. Se ele quer o valor máximo, é o que eu comentei. O valor mínimo é menos 1 e o valor máximo é 1, tanto para seno quanto para cosseno. Então, essa expressão cosseno de 2x, eu vou colocar um ângulo qualquer ali no lugar do x, vou dobrar, vou calcular o cosseno, e o máximo que eu consigo é 1. Então, nessa expressão aqui, ó, eu tenho g de x igual raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes 1, que é o cosseno de 2x. Então, nossa função g de x vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, então vai dar 4. Então, raiz de 3 sobre 3 elevado a 4 vai dar raiz de 3 elevado a 4, que aí seria raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó, que seria assim, ó, raiz quadrada de 81, e embaixo 3 elevado a 4, 81. O que nos daria 9 sobre 81, tá? Que eu posso, né, raiz quadrada de 81 é 9,
E aqui a gente poderia simplificar por 9, daria 1 nono. Mas será que, olha só voltando, ele quer o valor máximo de G. Será que 1 nono é o valor máximo de G? Vamos tentar substituir, em vez de ser o 1, que é o valor máximo para o cosseno, vamos substituir o menos 1, que é o valor mínimo? Vocês vão ver por quê. Vou trocar de cor aqui, para vocês entenderem. Então, eu vou substituir aqui agora, ó. Em vez de eu colocar 1, eu vou colocar menos 1. Então, a nossa função, eu vou colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, elevado a 1, mais 3 vezes o cosseno de 2x. Então, no lugar desse cosseno de 2x, eu vou substituir menos 1 e não 1, tá? Então, menos 1. Então, vai ficar g de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes menos 1. Então, nós temos aqui a função raiz quadrada de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes menos 1 é menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Essa fração elevada a um expoente negativo, a gente inverte a fração para que ele fique positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre raiz quadrada de 3 elevado a 2. Tá, e resolvendo aqui agora, nós teríamos aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, e raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 9 dividido por 3, 3. Então, olha só que interessante. A gente tinha, deixa eu marcar assim. A gente tinha, ó, um nono, ele quer o valor máximo para G. A gente tinha 1 nono e agora a gente tem 3. Então, o valor máximo não é 1 nono, o valor máximo tá aqui, ó. É a pegadinha que eu comentei no início. Então, eu tenho que substituir o valor mínimo aqui para obter o valor máximo por causa dessa troca na fração, né? Porque, por causa de ser fração. Então, ó, o valor mínimo de F é 3, que é o que tá aqui, e o valor máximo de G é 3. Ele pede, olha lá, o produto entre o valor mínimo e o valor máximo. 3 vezes 3, 9, tá pequenininho. Deixa eu colocar aqui, ó. 3 vezes 3, ó, é a nossa resposta lá, 9. Alternativa letra D. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Isso ajuda muito a gente a ficar aqui. Beijo.